Daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. Olá, meus amigos. Voltamos aqui com a minha coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico e hoje para falarmos especificamente sobre os riscos na aquisição de imóveis, especialmente quando o assunto for execução fiscal. Vejam que em qualquer situação relativa à aquisição de imóveis, o advogado, aquele que foi contratado, para analisar essa documentação, muito provavelmente vai fazer o levantamento de todas as certidões que são importantes para aquela negociação, dentre as quais as que tratam das execuções, dos processos, enfim, especialmente de dívidas fiscais. Quando esse advogado se depara com uma situação assim, e nesse ponto até falo para o colega advogado que costuma fazer assessoria imobiliária, ele deve acender o alerta vermelho quando se deparar com uma certidão, seja de dívida fiscal ou então com um processo de execução, aqueles feitos ajuizados que nós chamamos, E se ele, claro, se deparar com uma situação como essa, for enfrentar a situação como é realmente aquilo que nós sempre dizemos aqui que é importante que seja feito, ele vai aconselhar e deve aconselhar o cliente a não prosseguir com o negócio quando ele perceber, por exemplo, que existe uma execução tratando aí de dívidas fiscais. Por quê? Porque se a dívida for uma dívida que realmente ultrapasse o valor do patrimônio desse vendedor, ele invariavelmente vai poder ter uma constrição patrimonial, independentemente de ter feito a venda desse bem. Então, claro, não vou dizer para você aqui, meu amigo, que nós vamos ter que generalizar, não é toda e qualquer dívida. Pode ser que ele faça uma análise e verifique que essa dívida é baixa e que o vendedor, por exemplo, se submeta ao pagamento, por exemplo, diga, não, eu vou fazer o pagamento antes mesmo de fazer aí a compra e venda, de perfectibilizar essa compra e venda. Então, é uma situação distinta. Não estou aqui querendo generalizar, estou dizendo que se nós, por exemplo, encontrarmos uma certidão positiva e verificarmos o andamento desse processo e nele constatarmos que existe de fato um valor relevante envolvido e esse valor pode ser capaz de reduzir o vendedor à insolvência, aí sim nós vamos ter que dizer para esse comprador que ele corre um grande risco se ele vier a levar a cabo essa negociação. Por que eu digo isso para vocês? Porque nestes casos não vai haver presunção de boa-fé. Primeiro porque você levantou as certidões, seja você diretamente ou através do seu advogado, e verificou que existia essa pendência, E não vamos pensar aqui que existe legislação que nos proteja nesse sentido, a 13.097, ou mesmo a recente que agora fez também algumas alterações ali na 13.097, porque nestes casos nós temos que levar em consideração algumas situações específicas aqui, que são a lei complementar que lá em 2005, a 118, trouxe alterações para o CTN, lá no seu artigo 185, e mais do que isso, temos que levar em consideração também que não se aplica aqui a súmula 375, que diz o seguinte: o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Vejam que aqui a má-fé, ela já vai ser presumida a partir do momento que eu tenho aqui a inscrição da dívida ativa, em dívida ativa. Então, havendo essa inscrição em dívida ativa e já havendo a constituição do crédito tributário em favor do fisco, não há que se falar em boa-fé, então já se presume a má-fé. Então, nesse ponto, há uma inversão, inclusive, dentro do ordenamento jurídico no que diz respeito à boa-fé. Então, na verdade, sempre se fala, a má-fé tem que ser comprovada, A boa-fé é presumida. Nesse caso, se comprovaria, inclusive, essa má-fé, Ela está aqui íncita à negociação. Então, vejam que quando a gente trata de questões envolvendo a compra e venda de um imóvel,
na medida em que eu perceba que este imóvel tem qualquer risco de sofrer aí uma constrição, uma penhora posterior ou mesmo uma indisponibilidade, eu prontamente, como advogada, devo aconselhar o meu cliente a não prosseguir com esse negócio, salvo se esta dívida não for realmente capaz de levar o vendedor à insolvência. Nesse caso, você, claro, vai buscar dentro aí dessa assessoria imobiliária, meu colega advogado, conciliar os interesses. O vendedor, então, vai buscar talvez saldar essa dívida para prosseguir com a venda, né? E, claro, se for possível, sim, haver, então, essa segurança e dentro dessa segurança apenas prosseguir, tá? Mas agora, se você, advogado ou mesmo comprador já com estas informações que nós estamos passando aqui, tendo ciência de que essa dívida é capaz de reduzir este vendedor à insolvência, não então deve prosseguir com essa venda, porque se ele prosseguir, ele invariavelmente vai ter o risco de perder, porque vejam, aqui a gente fala do plano da eficácia, tá? Então, neste caso aqui, como eu estou falando de dívida fiscal, eu vou ter afetado esse plano da eficácia. Esta compra e venda poderá ser considerada ineficaz. E uma vez assim considerada, então, você logo poderá vir a ser afetado e, claro, vir a perder o investimento que você fez e, claro, também o bem que você acabou de comprar. E não pense, por exemplo, que uma transferência anterior para uma outra pessoa e depois para você, por exemplo, poderia alterar esse cenário, porque isso não vai minimizar qualquer impacto ou qualquer risco que você venha a poder sofrer. Então, meus queridos amigos, aqueles que me acompanham aqui no canal, tomem todo o cuidado do mundo. Qualquer tipo de execução é perigosa, mas em algumas delas nós não teremos, digamos, esse risco imenso que nós temos aqui, por exemplo, tá? Nesse caso, a partir do momento em que se verificar que houve essa fraude, que ela é presumida, né? Todo negócio realizado após a constituição desse crédito e, enfim, se conceber que existe, então, aí essa inscrição em dívida ativa, você já corre o risco, tá? Ainda mais em se tratando de execução já em processo, ou seja, processo de execução fiscal. Todo cuidado é pouco diante dessas situações. Então, meus amigos, se estiverem diante de uma situação assim, tomem toda a cautela necessária e, se não for possível saldar essa dívida, desaconselhem o cliente de vocês a prosseguir e você que está diretamente envolvido, comprador, nesse negócio, também não prossiga com esta compra e venda, porque você vai ter prejuízos. Tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês em relação à cautela na compra e venda de imóveis, me despeço na certeza de tê-los aproximado ainda mais dos seus direitos na área imobiliária. Um abraço e até a próxima semana. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no Ar, direto da casa do advogado. Continuamos com o programa Sinap no Ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Ó, você aí que nos acompanha, nos assiste, nos ouve, né? Quer conversar com a gente, dando sugestões, palpite, já lembra do palpite? Palpite? Dá um palpite aí sobre o nosso programa. Pode ser pelo WhatsApp, 41 99658 6981, porque dessa forma você mandando o seu áudio, né, o seu vídeo, pode ser vídeo também, não pode? Pode, claro, manda aí, se até com crítica, o que pegar, nós estamos aí abertos, aqui não tem censura. Pode xingar, doutor? Não, né? Não, pode ser educadamente, pode falar umas verdades para nós. Se exceder, eu mando pro ministro Alexandre. Ele é bom nisso, né? Ele gosta de... Mas não se exceder, mas pode ser sutil e meter o cacete na gente. Mas com sutileza, por favor. Bom, doutor Vitor Hugo Loureiro, em extinção de pessoa jurídica, incorporadora não responde por crime. Opa! Vamos resolver isso aí. Na terceira sessão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu que
extinta legalmente a personalidade jurídica mediante incorporação de empresa denunciada por crime de poluição ambiental, há a consequente extinção da sua punibilidade. O Ministério Público denunciou uma empresa em virtude da prática de um crime previsto na Lei 9.605 de 98, por, em tese, ter descartado resíduos sólidos derivados de milho e soja em desconformidade com as exigências contidas na legislação estadual ambiental. O Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que, como a empresa de fato não mais existia, considerando-se que ela morreu, olha, entre aspas, né, para fins de responsabilidade criminal por a incorporação a outra empresa. Porque daí cessa um CNPJ e incorpora no outro CNPJ. E aí resolveu-se o crime, né? Crime ambiental. Olha aí, trocar de Bem CPF interessante. também resolve. Não, aí não, é só CNPJ. Ah, só aí CNPJ, não, né? tá. Onde é que você já viu trocar de CPF? Agora sabe, tem uns golpes por aí que você e o seu CPF circula. Eita! Mas não é o caso, gente. Muito bem, temos aí um programa dentro do programa. Doutora Janaína Queradia, nossa diretora de comunicações, o programa Em Loco. Vamos lá, doutora Janaína. Olá, pessoal! Janaína Queradia, do In Loco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Sextando, como sempre, na melhor companhia, com Maria Abdanur, dentro da sua série, sua melhor versão, e com aqueles temas que nos proporcionam assim, uma reflexão bem bacana, principalmente, porque o final de semana já está aí. E é tempo, né, Maria, de você entender melhor o seu estilo, se ele está mudando e o que você pode fazer. Bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, boa tarde para todo mundo, boa noite para quem vai ver depois e tudo mais. Então, assim, na semana passada a gente conversou, até quem não assistiu, dá uma olhadinha aí, que está gravado, né, Jana? Nós falamos sobre como descobrir o nosso estilo. E aí, se eu já descobri os meus estilos há muito tempo, eu tenho percebido que eu estou mudando de estilo. É uma coisa engraçada. Mas isso é possível, Maria? Você não disse que todo mundo tem um estilo? Sim, nós temos. Sobretudo, nós temos um estilo central, que esse talvez nunca mude. Mas nós podemos ter outros 2 estilos, né? Até 3, que variam, né, durante a nossa vida em virtude de alguns fatores externos, né? Um deles pode ser o nosso trabalho. O nosso trabalho influencia muito no nosso estilo, ainda mais quando nós nos preocupamos mesmo com a nossa imagem e que a gente quer que a nossa vestimenta transmita aquilo que nós queremos que as pessoas enxerguem em nós. Por exemplo, nós que somos advogados, nós queremos passar que imagem? Eu, pelo menos, né? Vou falar por mim. Sim. Eu quero passar uma imagem de confiabilidade, uma imagem de sabedoria, uma imagem de autoridade até no assunto que estou falando. Então, quero que os meus clientes sintam segurança em mim, né? Então, eu preciso usar roupas que tenham essas características, que transmitam essas características. Nada melhor que blazers e todas as outras peças que sejam de tecido plano. O que é o tecido plano? É aquele que não estica, que não é uma malha, né? Ele é plano. Que tem cortes retos, mais rígidos, né? Então, são peças que se coadunam muito bem com a vida do advogado. Quem é de um estilo, de uma atividade mais criativa, até o próprio trabalhador, educador físico, ele não vai jamais usar esse tipo de peça, né? Ele vai usar uma outra vestimenta. Então,
as nossas ações de trabalho agregam no nosso estilo pessoal com muita força, né? E eu tenho percebido que o meu estilo está mudando. E esses dias, por coincidência, eu atendi uma senhora que disse: eu estou perdida. O meu estilo, eu tinha um estilo, eu me aposentei, eu não sei mais me vestir, né? Mas justamente porque ela era da área jurídica e andava sempre de terninhos, taiers, vestidos retos, que são as nossas roupas usuais, né? E agora ela está aposentada, não faz mais sentido ela andar assim. Ela Sim. não quer mais andar de escarpão, ela quer andar de sapatos mais confortáveis, tênis, mas ao mesmo tempo ela tem um estilo dela, dentro dela, que é o elegante ou sofisticado, que não permite que ela fique andando simplesmente de tênis e agasalho, né? Sim. Então é um dilema. E é legal, né, Maria? Porque assim, você conseguir identificar, e você vai falando, eu vou pensando também nos meus estilos anteriores, porque tem a questão de quando eu era estagiária, por exemplo, o meu estilo era mesmo que fosse estagiária do Ministério Público, né? Depois a gente começa a advogar, já tem uma outra forma de vestimenta. Agora, né, que nós já temos uma estrada um pouquinho maior aí dentro da advocacia, já tem mais conhecimento, cada um tem um perfil também de cliente, a tua performance vai sendo alterada. Com certeza, perfeito, porque eu assisti uma palestra uma vez de uma pessoa que trabalha com vendas. E ele diz que sempre quando ele vai realizar uma venda, aliás, ele trabalha com vendas de imóveis de alto padrão. Uhum. Normalmente, o público dele, então, são pessoas que têm muito dinheiro, que andam grifadas da cabeça aos pés, né? E ele tem que se vestir daquela maneira. E ele falou que é muito interessante, que quando ele vai fazer uma venda de uma fazenda, por exemplo, ele não pode ir de terno e gravata. Ele tem Sim. que ir com uma roupa, uma calça, talvez, de grife, jeans, né? Uma calça diesel, uma camisa que seja de grife, mas não de terno, porque esse tipo de cliente não vai gostar. E o cliente precisa se identificar com a gente. Então, isso Sim. é muito importante. Isso falando de um grande vendedor, especialista nessa área, né? Preocupado com a imagem que ele está transmitindo. Então, assim, o meu estilo está mudando. Como que eu descubro que o meu estilo está mudando? Né? Para além dessa necessidade de vestimenta do nosso dia a dia de trabalho, que sim, nós temos que nos preocupar, nós temos essa gama de estilos aí, talvez 3, que podem ser alterados. E como eu percebo que ele está alterando? Como que eu percebi? Algumas peças que eu amava não fazem mais sentido. Eu coloco, parece que não são minhas. Eu digo, nossa, como que eu usei isso tanto tempo e agora eu estou vestindo e não estou me gostando, né? Então, começou assim. Começou que eu comecei a me implicar. Então, eu me olhava e me implicava. Dizia, não é isso. Tirava aquela roupa que sempre fez muito sentido e era, tipo assim, uma peça coringa. Quando eu não sabia o que vestir, eu ia lá, vestia aquilo, né? E estava feliz. Começou com isso. Depois, eu vestia determinadas roupas e não me sentia confortável com elas. Primeiro, eu não gostava. Segundo, não me sentia confortável, né? E depois comecei a olhar o meu guarda-roupa e estranhar tudo, assim. Não estava fazendo muito sentido tudo aquilo. Aí eu retirei do meu guarda-roupa várias e várias peças que eu não estava gostando mais. Adotei a prática seguinte, eu me vestia, não gostava, tirava, guardava num outro compartimento aqui em casa. E eu fui observando que essas peças eram muito formais. Eram terninhos, não que eu vá deixar de usar blazer, eu gosto muito ainda, mas aquele estilo clássico, tradicional, não faz mais sentido para mim. Talvez ainda resista em mim o estilo sofisticado ou elegante, que eu gosto muito. Sim. Mas eu percebo que está entrando dentro do meu estilo o urbano, o estilo moderno, o estilo mais dramático, como alguns autores chamam, né?
Então, a gente acaba percebendo que vai migrando uma coisa com a outra. Talvez o meu estilo esportivo natural esteja um pouco mais apagadinho também, que assim, só o tênis, por tênis também não me agrada. Então, percebem, sim, até para mim, que sou uma consultora de imagem, chega alguns momentos em que a gente tem que parar para se analisar, porque a gente muda também. Então, se você que está nos ouvindo aí tem alguma... está se identificando com isso que eu estou falando, é bem natural, é bem comum. Grandes marcos na vida da gente acabam desencadeando mudanças de estilo também. Por exemplo, eu já falei isso em outras vezes, tive filhos, isso vai fazer uma mudança drástica no meu estilo. Você mesmo já confirmou isso, né? Aqui para nós. Descobri as sapatilhas e os tênis, uma delícia. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555.